pessoal, estamos começando mais um encontro virtual com a língua portuguesa. Vamos pegar o nosso material? Então corre lá, pegue seu livro de português, pegue o seu JAD, que é o para ler com fluência, jogos, atividades e desafios, caderno, lápis, borracha, se prepare aí num cantinho bem quietinho da sua casa e vamos começar. Mas vamos dar início com uma leitura bem bacana. Vocês vão prestar atenção? Então, preste atenção porque vai começar a história, começar a contação. Se prepare, minha gente, abra o seu coração. Vai começar a história, começar a contação. Se prepare, minha gente, abra o seu coração. Eu vou contar para vocês a história do meu amigo mais antigo. Quem escreveu essa história foi Ziraldo. Isso mesmo. E foi ilustrada por Luna Vicente. Essa ilustração bem colorida e bem bonita. Meu amigo mais antigo. Meu pai e minha mãe acreditavam que presente bom para filho era livro. Meus colegas de grupo escolar, era assim que se chamava a escola primária do meu tempo, não achavam isso não. Eles gostavam era de carrinho, boneco de corda, bicicleta, piorras, bolas de futebol. Essas coisas é que eram presentes bons. Acreditavam que esse negócio de eu ganhar livro em lugar de brinquedo era golpe do meu pai, que, coitado, não podia gastar dinheiro com brinquedo caro. Havia, porém, duas coisas que meus colegas de escola não sabiam. A primeira era que eu adorava livros, gostava mesmo de ganhá-los de presente. Chegava a tremer de emoção enquanto abria o embrulho que o meu pai trazia de suas viagens, tentando adivinhar a capa do livro que o papel escondia. A outra coisa era que meu pai também tinha livros que marcaram muito sua vida. Sua vida de menino. De um deles, especialmente, papai não se esquece. Ele não se esqueceu nunca. Ele tinha lido esse livro ali pelos 10, 11 anos, na sua escola. Isso foi no começo dos anos 20. E ele lembrava que achou estranho encontrar um livro infantil na escola, só para menino ler e não para estudar. Ele achava isso o máximo. E não se esquecia de que o livro se chamava Narizinho Arrebitado. Ele queria muito encontrá-lo para dar para o seu filho de presente. Talvez para os dois lerem juntos e ele voltar um pouco à sua infância. Já havia bem mais 20 anos que ele lera aquele livro e nunca mais tinha ouvido falar dele. Perdido que havia numa cidadezinha do interior do Brasil. Até que um dia cheguei da escola trazendo um livro que havia pedido emprestado na biblioteca do grupo escolar. E o livro se chamava Reinações de Narizinho. Eu perguntei para o meu pai: não será esta menina aqui a sua narizinho arrebitado, pai? E ele me perguntou: como é o nome do autor do livro? Eu disse: um tal de Monteiro Lobato. O rosto do meu pai se iluminou. E, a partir deste dia, o Monteiro Lobato e eu ficamos amigos para sempre. Meu amigo mais antigo. Gostaram do livro? Gostaram da leitura? Gostaram mesmo? Qual é o título dela? Meu amigo mais antigo. E
Quem foi que se tornou o amigo mais antigo do menino da história? O Monteiro Lobato, através do livro Reinações de Narizinho. O pai dele procurava muito um livro que ele leu na infância, não era isso? Que era Reinações, que era Narizinho Arrebitado, que também era do Monteiro Lobato. E o pai dele ficou triste ou feliz quando ele chegou em casa com esse livro? Muito feliz. Agora, ó, os coleguinhas lá da escola, do garotinho aí da nossa história, eles gostavam de ganhar livro de presente? Não, né? Eles gostavam de ganhar o quê? Brinquedos, né? Bola, bicicleta, carrinho, boneco. E eles achavam que o pai do menino não dava brinquedos para ele quando chegava de viagem. Por quê? E isso eles achavam que ele não tinha dinheiro. Mas não era isso, não. Ele só queria que o filho dele conhecesse o mundo dos livros, o mundo encantado das histórias, das letras, o mundo da imaginação, para que o filho dele crescesse, ó, bastante inteligente e conhecendo muito bem o mundo, porque através dos livros a gente conhece o mundo. Agora, ó, presta atenção aqui nessa palavrinha que está lá no título do livro. Amigo. Amigo é a palavrinha que está lá no título do livro, meu amigo mais antigo. A palavrinha amigo, ela começa com uma vogal. Qual é a vogal? A, muito bem. Vogal A. E ela também termina com a vogal. Que vogal é essa? Oh, muito bem. No meio da palavrinha amigo, também temos uma vogal. Que vogal é essa? I. Então, temos 3 vogais na palavrinha amigo. A, I, O. E quais são as consoantes que tem essas palavrinhas? M e G, muito bem. M e a outra G. Quantas sílabas nós temos nessa palavrinha, amigo? 3, muito bem. A, mi, go. 3 sílabas compõem a palavrinha amigo. Amigo. 3 sílabazinhas. As sílabas, elas são os pedacinhos das palavras. Os pedacinhos que vão se unindo e aí formam a palavra. Certo? As letras se unem para formar as sílabas. As sílabas se unem para formar as palavrinhas. Agora, vamos lá voltar para o nosso livro de português de programa alfabeto? Vamos lá, vamos voltar ao nosso livro. Peguem ele, abram ele lá na página 60. Isso mesmo, é a lição 5. Nós vamos dar continuidade à lição 5. Vocês lembram qual foi o texto da lição 5? Não lembra? O texto que nós estávamos lendo na lição 5 é o da cabeça aos pés, que é um do gênero instrução, nos ensina a fazer algo. Na página 60, nós vamos aqui ver essa questão aqui, ó. A questão número 5. Nós vamos fazê-la de forma oral e vocês aí depois transcrevem. Vocês já estão acostumados que as questões do item compreensão, elas são feitas sempre como de forma oral e depois vocês em casa fazem a transcrição, fazem ela por escrito, né? Assim? Então vamos lá. Leia, olha o que diz a questão 5. Leia as frases no texto e complete com as palavras no quadro. Lá no texto, quando ele fala assim, ó, deite sobre ele. Ele está fazendo, esse ele faz referência a quem? Ao colega,
ao papel ou a mim? A pessoa a quem está fazendo esta ação. Ao papel, muito bem. Deite sobre ele. Esse ele aí é o papel. Ele refere-se a papel, ao papel. Vamos a outra. O seu colega, seu, refere-se a quem? Ao papel, a mim ou meu colega? A mim, muito bem. Ó, seu, quer dizer que é meu. Então, seu faz referência a mim. Outra pergunta, olha lá. Ele fará o contorno do seu corpo. Seu refere-se a quem? Muito bem. A mim, que é o meu corpo. Muito bem. Ao meu colega, isso mesmo. Eu vou fazer o contorno do corpo do meu colega. Você fará o mesmo com ele. Esse ele aí é quem? Meu colega, muito bem. Ó. Quando eu digo, você fará o mesmo com ele. Ele aí quer dizer que eu vou fazer com meu colega o que ele fez comigo. Ó. Ele fará o contorno do seu corpo. Seu. Quer dizer que meu colega iria contornar meu corpo. E quando eu digo você fará o mesmo com ele, esse ele aí eu estou se referindo ao meu colega. Compreenderam? Agora vamos colocar lá na página 63. Na página 63, nós temos aqui duas questõezinhas, a 12 e a 13, que vocês irão precisar do uso do dicionário. Isso mesmo. Se você não tem dicionário, você pode pesquisar o que está aqui nessas questõezinhas com o auxílio do seu celular mesmo. Depois que você acabar de assistir o vídeo, você vai lá e vai pesquisar no seu celular, no seu tablet, no seu computador, tá certo? Para responder essas questões. Isso se você não tiver o dicionário, tá certo? Mas o que é que essas questões estão falando? Elas estão falando sobre palavrinhas que têm a escrita idêntica, a pronúncia idêntica, mas que possuem significados diferentes. Ou seja, uma única palavra, ela pode ter mais de um significado. Vai depender da frase que a gente coloca ela. Exemplo que ele cita aí é a palavrinha manga. Manga é uma fruta. Manga é uma parte da roupa. Aqui, ó. Nós tivemos o quê? A mesma grafia, manga. Manga, ou seja, é a mesma palavrinha aqui. Porém, dependendo da frase que ela esteja, ela pode significar uma fruta ou ela pode significar uma parte da roupa, uma parte da camiseta. Se eu digo, a minha fruta preferida é manga, então todo mundo já sabe que eu estou fazendo referência ao fruto de uma árvore. Agora, se eu digo, a manga da camisa está dobrada ou a manga da camisa rasgou, todo mundo sabe que eu estou falando da parte da roupa, da parte da vestimenta. Então, uma única palavra pode ter mais de um significado. E como é que eu vou saber que significado ela vai estar representando ali? Observando a frase, o que a frase está me dizendo. Manga, referência à fruta. Manga, referência à parte da roupa. A frase vai me dizer a qual dos dois significados vai estar voltada ali a palavrinha, certo? Assim como a palavrinha manga, existem várias outras palavras que possuem
o mesmo significado, tá certo? Vocês irão fazer isso procurando no dicionário. Então, lembrando que eu disse? Eu tinha a palavrinha ponto. A palavrinha ponto, ela pode significar um sinal gráfico, como ela pode também significar outras coisas. Ela pode fazer referência à pontuação no jogo de futebol. Quando alguém pergunta quantos pontos seu time tem no campeonato, vai estar fazendo referências ali a quantas partidas ele ganhou, quantos jogos ele conseguiu ganhar, a quantidade de gols que ele fez, que vai dar o ranking dos times, não é isso? E vai ter lá o mais pontuado, o menos. Então, ponto, a palavrinha ponto, pode estar fazendo referência a isso, a quantidade. E também ao sinal gráfico. Como também, às vezes a gente fala, vou esperar no ponto de ônibus. Que aí está fazendo referência ao quê? Ao local onde o ônibus faz a parada para as pessoas embarcarem. Então, ponto pode ter mais de um significado. E vocês vão fazer o quê? Essa é a questão 13. Vocês irão pesquisar e colocar o significado, tá certo? Da palavrinha ponto. E escrever isso no caderno de vocês, tá certo? Quando eu digo, coloque o ponto nas frases. Ponto, tá fazendo referência a quê? Sinal gráfico. Agora, quando eu digo, meu time fez 12 pontos, eu estou fazendo referência ao quê? Isso mesmo, a quantidade de gol ou de jogos que o meu time conseguiu obter, certo? Ponto pode ser referência a ranking, a números, voltados para números, como para outras coisas. E a palavrinha diário? Ó, tudo isso vocês vão procurar para colocar o significado direitinho aí, certo? E a palavrinha diário? Ela também pode ter mais de um significado, certo? E vocês vão descobrir procurando lá no dicionário ou na internet com auxílio do equipamento tecnológico de vocês. Eu já dei os exemplos aqui da palavrinha ponto e vou deixar a palavrinha diário para vocês descobrirem. Agora vamos colocar lá na página 64 do nosso livro. Vamos lá. Página 64. Esse daqui. O nosso item ao pé da letra, o que quer dizer. Vamos lá? Quando alguém fala assim pra você, olhe bem. Eu vou agarrar com unhas e dentes. O que a pessoa tá querendo dizer com isso? Quando ela diz, ó, agarrar com unhas e dentes. Quer dizer que quando alguém passar, ela vai ó, pegar assim, apertar com a unha e apertar com os dentes e ficar travada na pessoa? Não, muito bem. É assim, quando alguém, por exemplo, sua irmã foi convidada para trabalhar na loja, lá no comércio, vendendo calçados. Aí ela vai e fala para sua mamãe, mamãe, eu consegui, vou trabalhar lá na loja no centro, vendendo calçados. Aí a mãe dela fala, muito bem, minha filha. Aí ela diz, eu vou agarrar essa oportunidade com unhas e dentes. Quer dizer que ela vai fazer de um tudo. Vai dar o melhor dela para fazer jus àquele emprego que ela conseguiu e também poder continuar nele. Quer dizer que ela vai dar o melhor, vai fazer de tudo para honrar aquela vaga que ela conquistou. Quando alguém fala para você, meu filhinho, ó, agarre os seus estudos com unhas e dentes. Quer dizer que é para você se dedicar ao máximo aos seus estudos. Porque é ele que vai fazer você, ó, ir bem longe. Você vai conseguir tudo o que você quiser por meio dos seus estudos. Por isso as pessoas falam, agarre os seus estudos com unhas e dentes. É mandando você se dedicar ao
máximo aos seus estudos, certo? Agora que compreendemos o que é agarrar com unhas e dentes, que não é falando em unhas e mãos, não está falando dos dentes da boca, está falando de você se dedicar ao máximo a algo, dar o seu melhor, certo? Então vamos agora à questão na página 70. Colocaram na página 70? Pronto. É a questão aqui, ó. Questão 30, página 70. Se o vídeo estiver aceleradinho para vocês, como nós temos muitas questões que são orais e vocês precisam transcrever, dê pausa, faz e depois dá play novamente. Veja só, a questão 30, ela vem aqui fazer referência a adjetivos. Isso mesmo. Estão lembrados? Isso mesmo, são aquelas palavrinhas que atribuem características às coisas. E quando a gente fala de coisas, fala de objeto, de pessoas. Que eles podem ser o quê? De aparência, isso mesmo. De qualidade, isso, muito bem. Então, nós temos listadas aí no nosso quadro algumas palavrinhas. E nós vamos dar para elas palavras que descrevam. Descrevam são partes do corpo. Nós vamos descrevê-las. Podemos utilizar para tal palavras que façam referência à cor, a tamanho, aspecto físico, ao jeito, tá certo? Então vamos lá. A primeira palavrinha é olhos. Os olhos. E aí? Uma palavrinha que a gente pode utilizar para descrever os olhos. Verdes, muito bem. Muita gente tem os olhos. Poucas pessoas, aliás, né, têm os olhos verdes. E agora, nariz. Uma característica para o nariz. Grande, muito bem. Uma características para orelhas. Pontudas, pode ser. Pontudas. Braços. Finos, muito bem. Boca. Pequena, muito bem. Rosto. Redondo, muito bem. Agora vocês estão lembradas que os adjetivos eles precisam, vocês estão lembrados que os adjetivos precisam concordar em gênero, número, tá certo? Estão lembrados? Por isso, ó, olhos, plural. Verdes, plural. Nariz, singular. Grande, no singular. Orelhas, orelhas. Então, não há aqui, não é isso? Orelhas. Pontudas. Foi também, o adjetivo foi para o plural. Braços, finos. Palavrinha finos também foi para o plural. Boca, tá falando singular, falando de uma coisa só. Então, pequena, singular. Rosto, singular. Redondo, singular. Se eu estou falando de algo aqui, ó, no plural, o meu adjetivo tem que concordar, tem que estar no plural. Se eu estou falando de algo no masculino, o braço, fino, que é masculino. A boca, pequena, feminino. Também eu tenho que prestar atenção nisso. Se eu estou falando de algo no masculino, meu adjetivo tem que concordar, tem que estar no masculino. Se eu estou falando de algo no feminino, meu adjetivo tem que concordar, tem que também fazer referência ao feminino. Então, lembre-se sempre que
Se está no plural, vai ter que ir para o plural adjetivo. Se está no feminino, adjetivo no feminino. Se está no masculino, adjetivo no masculino. Agora vamos ver mais uma atividadezinha para você fazer aí sozinho, atividade de casa. Então vamos lá. Página 74, 75. Vocês irão estudar os verbos. Página 74 e 75. Estudarão os verbos. Depois vocês vão pegar o JAD. Estão lembrados do JAD de vocês? Jogos, atividades e desafio. Muito bem. Vão abrir ele. Lá na página 27. Página 27. E vão fazer a questão 4 e a questão 5. A questão 4, nós temos aqui várias letrinhas iguais, porém uma é diferente. Quem é essa letra aqui diferente? A intrusa. Não deveria estar ali. Quem é ela? E aqui vocês só irão fazer leitura, tá certo? Leitura dos nomes que aparecem aqui. Página 27, questão 4 e questão 5. Bom, esse foi o nosso encontro virtual de hoje. Fico por aqui, aguardando vocês nos próximos encontros. Beijos virtuais!